Aí, pegando como base aqui o Lift Detox Black, eu abro aqui o Filtre Ads. E daí eu posso procurar. Esse Lift Detox Black, a gente pode ver que ele é um nome meio único, né? Então, assim, tipo, dificilmente vai ter alguma outra coisa que remete a esse termo. Ele é até um nome de cauda longa que a gente chama, porque ele é composto, né? Ele tem 3 nomes junto. Para escolher ali, que eu vi que colocaram para dar exemplo de nome de fundo de funil, né? Para escolher um produto com nome de fundo de funil, o que a gente pode fazer para saber se realmente ele é fundo de funil? A gente pode dar uma pesquisada, tá? Na rede de pesquisa. Como que a gente faz isso? Se é um produto internacional, eu sempre uso o iSearch From, né? Ou então o VPN Mentor, né? Por quê? Porque daí ele vai te dar uma base, né? Com base no que... Deixa eu ver aqui, VPN Mentor. Com base no que aparece em cada país, de acordo com aquele termo que você está buscando, tá? Então, no caso aqui, eu estou buscando Lift Detox Black e o país é Brasil, né? Então, coloco aqui Brasil e português. Vou pesquisar. Ó, o que aparece a respeito do Lift Detox Black? Realmente aparece que ele é um suplemento. Se eu clico aqui em Shopping... Ah, tá, aqui não vai aparecer, desculpa. Eu clico em Imagens. Aí eu vejo que todas as imagens realmente se referem a esse produto, o Lift Detox Black. Então, muito provavelmente, esse nome é um fundo de funil, né? Porque remete a esse produto, tá? Agora, se eu coloco como exemplo o Mitolin. Só que eu coloquei aqui Brasil, né? Mas mesmo assim ele apareceu. Ele vai aparecer tudo Mitolin. Mas eu posso mudar ali o país de busca, tá? Colocar aqui um que ano passado estava vendendo bem. Lecticel, Estados Unidos. Aqui em inglês. Estados Unidos, em inglês. Aí a gente pesquisa, ele vai abrir coisas sobre o Lepticel, inclusive anúncios patrocinados, que a gente não clica, né, no anúncio do coleguinha, por questão de ética, né? E você vai olhar aqui, ó, imagens referem-se realmente a esse produto. Então, esse é um produto que é fundo de funil, tá? Porque o nome dele realmente remete a algo único. Tem que cuidar muito com esses nomes, assim, tipo, tem muito de emagrecimento que é o GLP, né? Só que o GLP é uma coisa, um termo mais genérico, então não seria interessante, a não ser que está vinculado ao nome, mais GLP. Aí, e assim, vocês fazem a busca para saber se ele é fundo de funil ou não, tá certo? Aí eu gosto de colocar aqui no caso é Brasil, vamos colocar Brasil. Aqui depende muito da estratégia de cada um, né? Como fundo de funil, normalmente vejo assim, tá? O Lift Detox é em torno de R$ 100, e a comissão, a gente até esqueceu de ver ali, mas a plataforma, ela indica. Para quem estava reclamando que o Filtre Ads não estava atualizado, né? O Google Ads de ontem para hoje, se eu não me engano, atualizou as buscas para dezembro, então a gente já tem dezembro aqui. Conforme o Google Ads faz a atualização, a gente também faz, porque a gente não tem de onde tirar esses dados, senão pelo próprio Google Ads, tá? Então a gente vê que está em queda, né? Mas tem 6.600 buscas no mês de dezembro, tá? Ele tem um CPC de 48 centavos, 18 mil buscas é a média, mas pode ver que aqui foi, ó, tipo, no ano passado, que teve a alta, agora já está com 6.600, tá? Então, aqui diz que se fosse 30 cliques, ia ser em torno de R$ 15 por conta desse CPC, e o resultado estimado seria até bom. Até interessante, né? Não sei se esse produto pode, fundo de funil, tá? Estou aqui só dando um exemplo para vocês, para ver como que é a viabilidade do produto conforme no Filtre Ads. E aqui no Filtre Ads a gente também tem a questão de a gente ver as buscas, né, por as visitas até o link do produtor, tá? Eu vou abrir só aqui de novo, porque eu acabei fechando, para a gente ver a página dele. Se ele tem... Ah, não está a página de vendas aqui. Mas dentro da plataforma, vocês às vezes conseguem verificar a página de vendas, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui em outro lugar. E daí, então, vocês conseguem pegar a raiz do domínio e fazer a busca direto na raiz do produtor, tá? Aqui não aparece. Só aparece as da Amazon e de anúncio mesmo não tem. Talvez até nem possa fundo de funil, por isso que a gente não acha, tá?
Mas aí pegando aqui a página, a gente consegue verificar os dados daquela página, tá? A gente consegue ver as buscas, as pessoas que acessaram aquele domínio do produtor, tá? Então, é só colocar aqui e dar um analisar, ele vai dar os números e os principais países que estão acessando aquela página, que é muito importante a gente saber essa informação também dos países, para saber se realmente é o país ao qual você quer anunciar que está ali verificando, né? Eu vou dar uma lida aqui nas questões, tá? Só um minutinho. A Noemi falou, Paula, me perdi por aqui. No meu está assim, 2 MCC, uma conta Google Ads, 4 ações de conversão. Eu consigo nomear as MCCs para colocar um nome que fique mais fácil de identificação. Essa ação de conversão seria o quê? Estou meio perdido. Assim, ó, você consegue entrar lá no Google Ads e nomear a sua conta MCC, tá? Todas as subcontas, você consegue editar. É só você entrar lá, né, e fazer a edição. É bem tranquilo, porque tem um campo onde você mexe em tudo isso, tá? Eu não vou conseguir mostrar agora, porque assim, ó, tipo, eu não vou conseguir mostrar a minha conta do Google Ads hoje, tá? Porque daí ela tá com muitos dados, então eu não queria mostrar aqui na tela, porque daí às vezes fica com dados e não é legal, tá? Mas você consegue, sim, é só ir nas configurações de conta e você consegue nomear. Eu faço um tipo de organização que, para mim, eu acho melhor. Como eu tenho um MCC por nicho, aí eu tenho, tipo, 3 subcontas abaixo dela. Daí uma eu faço anúncio para a Europa, outra para os Estados Unidos e outra, tipo, para a Austrália e Nova Zelândia, vamos dizer assim, tá? Eu nomeio cada conta, depois eu nomeio uma conta assim, tipo, MCC weight loss, tá? Aí eu pego as 3 contas que estão abaixo dela e coloco lá, tipo, Estados Unidos, e coloco o domínio que eu uso para veicular anúncios naquela conta. Aí da Europa, eu uso outro domínio, né? Porque o interessante é a gente usar um domínio para cada conta de anúncio, nunca usar o mesmo domínio para várias contas, né? Então, eu faço assim, eu coloco tipo, que eu para os Estados Unidos e mais o domínio que eu estou usando naquela conta. Para minha organização, isso fica melhor, tá? A ação de conversão nada mais é do que o famoso pixel, tá? Você cria uma ação, você pode criar em nível de MCC, ou seja, que nem eu faço weight loss, eu posso criar uma ação de conversão a nível de MCC weight loss e usar para todas as contas que estão vinculadas a ela, tá? Ou eu posso criar uma ação de conversão a nível de conta e usar só naquela conta, tá? Cada um escolhe de acordo com a sua estratégia, de acordo com o seu mentor, o que é melhor. Ah, Paula, mas o que é melhor? A gente não pode dizer assim o que é melhor ou não, é tudo teste, porque assim, para mim funciona melhor a nível de MCC em algumas ocasiões. Tem gente que faz MCC para tudo, tipo um X-tudão que eles chamam, e colocam vários produtos ali embaixo. Então, assim, se você fez e deu certo, né, continua fazendo, é um teste, tá? E cada mentor vai falar uma coisa. Então, isso vai muito de teste mesmo do que está dando certo para cada um, tá? Boa noite. Por qual motivo tem campanhas que dão um erro e não cria pela plataforma? É devido ao tipo de produto? No meu caso, criei 4 campanhas por semana e 2 deram erros e precisei subir manual no Google. Assim, ó, quando a gente cria uma campanha diretamente no Google Ads, digamos assim, é um produto que tem informações que não são legais, às vezes de informação de alguma substância, ou de saúde masculina, que normalmente dá isso, tá? Ou alguma coisa assim. Quando a gente cria lá no Google Ads, ele deixa a gente criar a campanha, e daí depois ele vai lá como anúncio reprovado, e ele põe um motivo, tá? Quando você cria dentro do filtro médico, porque não é só porque existe o filtro médico que você pode colocar qualquer produto de qualquer anúncio. Como a gente tem uma interface, assim, que a gente liga, tem uma ligação nossa com o Google Ads, tá? Dependendo da campanha, se ele fosse reprovar aquele anúncio, ele já não deixa você criar. Normalmente, quando dá erro, podem ser, os comuns são mais, 2 problemas que tem, tá? Quando dá erro na publicação pelo filtro médico. O principal deles, o cliente não fez a configuração correta lá da MCC e deu permissão para a MCC e criou ação de conversão e meta personalizada. Esse é o erro mais comum que a gente vê no nosso suporte. Então, assim, a pessoa não conseguiu, né, não soube fazer a sua configuração, preparar a sua conta para ela realmente receber e poder colocar campanhas
com o Filtro Magic. E o segundo erro é esse, que o Google já ia reprovar aquele anúncio. Então, ele já não deixa a gente, pela plataforma, fazer isso, tá? Então, dá erro também. No momento, a gente não consegue falar para a pessoa ali automaticamente qual foi o erro, tá? Mas sempre quando dá erro de publicação no Filtro Magic, o indicado é entrar em contato com o nosso suporte técnico, porque eles vão te informar o que deu de errado, para na próxima você poder corrigir, tá? Se foi o produto, alguma informação, às vezes, do produto, e eles lá aparece no nosso banco de dados qual o erro, tá? Ou se é um problema que você não configurou direito, então daí você não vai conseguir fazer nenhuma campanha, tá certo, Juliana? O Rodrigo, ensina a fazer uma campanha, por gentileza. Tudo bem, a gente vai fazer no Filtro Magic. Poderia dar um exemplo de fundo de funil, que a Jana pediu, a gente já deu ali, né? Tem algum app ou na própria Filter Apps que traga uma lista de produtos mais vendidos em determinado país, sem precisar escolher um produto? Bom, então é a próxima ferramenta que a gente vai ver. A gente viu ali o Filtrify, que faz a filtragem pelas plataformas, principais plataformas, tá? Aí depois o Filtreads, que traz a viabilidade, quanto que está o CPC, qual o número de buscas e o número de acessos à página do produtor. E agora a gente vai ver o Filtre Ranking, tá? Que contempla as principais plataformas aí utilizadas pelos afiliados. Só um minutinho. Então, o Filtre Ranking, tá? Ele já começa aqui com a ClickBank selecionada. Então, ele traz aqui o ranking, o ranking, né, dos principais produtos e mais vendidos aqui na ClickBank por ordem, né, da plataforma, tá? E aqui a gente tem a palavra-chave, o volume de buscas, o tráfego na página do produtor, a gravidade lá dentro da plataforma, que é uma modalidade que a ClickBank utiliza, né, para se o produto está sendo bem vendido, se ele tem bastante afiliado, e também a comissão. Aqui é bem interessante, né, porque a gente consegue fazer uma filtragem aí por ranking já direto, né, como foi solicitado ali pela nossa colega. Então, aqui a gente tem algumas plataformas, são a ClickBank, a BuyGoods, a GuruMedia, a Hotmart, que é nacional, e a MaxWeb, tá? Então, assim que a gente consegue parcerias com plataformas e consegue vincular esses dados aqui, a gente vai colocando, tá? A princípio, a gente tem somente os dados dessas. E como que funciona? Já vou falar aqui para vocês. Você pode colocar aqui, no caso, o nome de um produto, se você tiver em mente um produto, ou não tem em mente nenhum produto. Então, eu quero saber quais são mais vendidos na ClickBank. Aí fala, mas eu não tenho conta na MaxWeb, na MaxWeb e na GuruMedia. São plataformas meio chatas de a gente conseguir uma aprovação, né? Principalmente a GuruMedia, porque ela exige ali que você tenha tantos dólares em vendas todos os meses, né? Uma frequência, então. Mas só que assim, tem muito produto da Dr. Cash e também da Mid Scalers, que são mais fáceis de você conseguir cadastro, que tem aqui da GuruMedia. Então, assim, eu uso muito o Mid Scalers, tá? Faço muito anúncio para Mid Scalers. Eu venho aqui na GuruMedia e vejo o ranking da GuruMedia, porque tem muito produto lá que tem aqui também. Então, eu consigo pelo menos ver se o produto tá bom, né? E se ele tem buscas, qual é o tráfego para a página dele e tudo mais. Aqui pode aparecer um erro aqui, ó, não verificado, não avaliado, né? Mas é porque o que acontece? Na palavra-chave, o sistema pega inteiro o nome, né? E às vezes o nome tá, que nem aqui, ó, Novexol, mas só que tá isso, German Page, include não sei o quê, ele não consegue ler tudo isso, então ele não verifica só pelo nome, realmente, do produto. Mas a gente vem aqui e digita, tá? Esse aqui é o Novexol. Ó, ok. Ele vai atualizar aqui para mim a, a questão das buscas. Nesse caso, não atualizou. Ah, Paula, mas por que não atualizou? Às vezes não está atualizado lá no. Ele pode ser um produto novo e não está atualizado lá na questão do Google Ads. Tem alguns produtos ou nomes que a gente tenta colocar lá no Google Ads, mesmo no planejador de palavra-chave, e ele não roda, ele diz que não tem, por algum motivo aparece até uma mensagem amarela. Acho que vocês já devem ter presenciado isso. Então, nesses casos, a gente às vezes não consegue realmente ver a questão da palavra-chave aqui, tá? Mas tem outros que a gente vai ver que vai dar certo, tipo essa Vivera Femona. Vamos ver aqui. Mas também não foi.
Talvez esses sejam produtos novos, tá, pessoal? Por isso que não tá indo. Muito provavelmente. Pelo que eu tô vendo aqui, são produtos novos. Vamos ver aqui, subindo. A gente aplica filtros. Esse me parece ser um produto digital. Aqui tem alguns que já tem, ó, tá? Tem esse aqui, não sei se esse seria um nome de fundo de funil. Ó, a gente tem que cuidar muito com esses aqui, né? Esse daqui daí já é produto de saúde masculina, não quer dizer que não pode ser anunciado. Ele pode, mas a gente tem que ter cuidado com a página e tudo mais, tá? Ó, aqui 101 milhões de buscas, mas viu que ele pegou só o X, e na verdade não é esse o nome, né? Esse aqui eu acho que parece um produto de e-commerce, alguma coisa de limpeza, mas o nome não é só o X, tá? Então a gente sempre tem que cuidar com isso. A Slimmer é uma coisa que remete a emagrecimento, mas não quer dizer que é um nome de fundo de funil. Então vai ter bastante busca, mas não quer dizer que seja do produto. Vamos ver um outro aqui. Ó, Keto Spark Gummies. É um nome é fundo de funil, né? Não é tanto assim, porque gummies tem bastante, keto tem bastante também, keto gummies, né? Mas se a pessoa procurar por keto spark gummies, de repente você coloca em correspondência de frase, aí ela vai realmente, ou correspondência exata, né? Então, daí, ó, aqui já tem o número de buscas, ó. Global, tá em torno de 1.600, o CPC médio é 16, aqui é 16 reais, tá? Não é dólar. E daí a gente pode ver onde que é vendida essa Keto Spark Gummies e daí fazer aí uma análise com outros países. Quais os países que tem? A Austrália está liderando. Isso aqui eu já sabia porque eu já tinha feito essa pesquisa, tá? E também a gente consegue ver aqui, ó. São os acessos, tá? Para a página do produtor, né? Ah, não, esse aqui é um histórico de ranking de vendas, desculpa. Então, assim, ó, a data do 21/1, ele tá com 1.129 vendas. Interessante, né? Deixa eu ver aqui qual que é a... E são US$ 137 pela Gurumid. Nas outras plataformas ele é um pouco menor, tá? A comissão, mas vale a pena também. Vamos ver esse aqui, Golden Tree Bloom, ó. Eu vou dar uma olhada nisso aqui que eu quero mostrar para vocês. Aí ele mostra realmente as visitas na página do produtor, tá? Pega por aqui e daí faz os números de visitas. Ó, tem 59 mil visitas na página do produtor desse produto. Então, quer dizer, a pessoa entra na página do afiliado, ela vai para o checkout do produtor. Isso aqui é esse número, tá? Então, às vezes a gente só vê o número de visitas, não quer dizer. A gente tem que saber se realmente as pessoas estão entrando na página, né? E aqui a gente vê que o Reino Unido lidera, no caso, os acessos para essa página desse produto, tá? Essa é uma informação bem interessante também, ó. Aqui, ó, nesse aqui também, vou pegar aqui para vocês, Tanguém. Também, ó, Estados Unidos lidera os acessos à página desse produto, tá? Então, usando o Filtrify, o Filtreads e o FilterRank em conjunto, ajuda a gente a tomar uma decisão a respeito de um produto que a gente queira anunciar, porque a gente consegue ver vários dados, né? A gente consegue ver tanto comissão, se é viável, qual a posição no ranking de venda, se tem busca, se tem acesso na página do produtor, qual país que realmente está acessando, para qual país que eu devo direcionar o meu anúncio, porque às vezes você vê um produto que é lá para os Estados Unidos, mas ele também entrega no Reino Unido e Austrália, e às vezes o CPC nos Estados Unidos está R$ 50, mas no Reino Unido e na Austrália está 10. Então, vale a pena, né, verificar se tem buscas, também direcionar para outros países, tá certo? A gente tem o Filter Page. O que é o Filter Page? Ele faz páginas automaticamente, né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Eu faço sempre esses exemplos aqui e uso esse domínio para dar os exemplos para vocês, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que direcionar o nosso domínio para cá. Na aula passada, eu ensinei direitinho como direcionar, né? Dessa vez, eu vou dar mais uma pincelada por cima. E a gente tem aqui o criador de páginas. Depois que está o seu domínio apontado para cá, que é bem tranquilo, bem fácil de fazer, tem todo o tutorial ali. Você pode escolher por Precel. A Precel a gente tem de cookies, de idade, de país, né, de vídeo, de captcha. Você escolhe qual tipo. Eu tenho aqui a página clonada. Dependendo se você não quer que caia numa Precel, você verificou que as pessoas estão chegando na Precel e não estão continuando no funil de vendas, você quer testar uma página clonada. Então, se a página permite clonagem e não tem nenhum código lá que barre isso, porque tem produtores que barram isso, aí a gente consegue clonar a página. Só tem que cuidar para todos os botões estarem com o seu link de afiliado, tá? Inclusive, dá para você trocar
nos botões o link antigo pelo link de afiliado, se a página já não estiver com todos esses links, tá? Porque normalmente a gente já pega um link de afiliado com uns links, né? A página de review, que daí é de alguma estratégia que tem pessoas que estão usando, que é a estratégia de review, que às vezes tem o CPC mais em conta. Essa já é criada por IA, assim como a página de topo de funil. Por quê? Porque ali depende muito do nicho do produto, do que é a proposta do produto, né? Então, a IA meio que dá uma lida ali na página do produto e tenta trazer informações. Nesses tipos de página é sempre bom dar uma olhada e editar, né? O que é necessário, né? Se você gostou do que está realmente escrito lá, tudo bem. Mas, se não, é bom sempre dar uma atenção e, de repente, dar uma editada nas informações, tá? Pode colocar vídeo, pode colocar foto. Então, são bem legais esses tipos de página. Só passando um apanhado geral aqui, para daí a gente, em outra oportunidade, dar mais ênfase para isso, tá? Como o pessoal pediu aí para fazer a campanha, eu vou fazer uma campanha aqui, tá? A campanha é feita aqui dentro do Filtry Magic automaticamente, e daí ela vai lá para o Google Ads, tá? Para estar com tudo certinho, a gente conseguir fazer uma campanha aqui, a gente tem que estar com tudo configurado, né? Como eu mostrei lá no começo, lá nas configurações. Para criar campanha, é só vir aqui em criar campanha, se você já está com configuração correta. Aqui se você não tem MCC ou quer criar uma nova, MCC, subconta ou ação de conversão, vai levar lá para a tela de configurações, tá? Se você quer adicionar a conta, também vai levar para a tela de configurações. Eu vou colocar que eu já tenho, né? E aqui, vou escolher a conta que eu tenho, que eu sempre uso, que é a MCCAL. E aqui vão aparecer as subcontas que eu tenho também, tá? Mas não aparece para mim, então não está sincronizado, tá? Mas não aparece nada, nem quando eu coloco lá o e-mail. Então, provavelmente a configuração não foi feita e não foi sincronizado. Mas eu já fiz e não consigo. Se você já fez tudo certinho, mesmo assim dá erro, entre em contato com o nosso suporte para eles verificarem o que pode estar acontecendo, tá? Normalmente é questão de sincronização de dados mesmo, mas, né, nesse caso não vai ficar sem fazer, tá? Gente, sempre entre em contato. Se vocês não sabem, só tentem todas as alternativas que tem, sigam o tutorial. Não deu certo? Nosso suporte está lá para ajudar vocês, tá? E lá na comunidade, dependendo do assunto, a gente também consegue ajudar. Tem todos os passos aqui, clique aqui se você não achou sua conta, tudo mais. Eu tenho aqui isso aqui que eu sempre já faço para as aulas, né? Já tenho a ação de conversão criada, tudo certinho. E vou em avançar. Vou colocar aqui o nome do produto. E a gente escolhe o tipo de produto, se ele é físico ou se ele é infoproduto, tá? Vou colocar aqui um produto físico. Aí eu escolho o nicho e também o idioma. Hoje a gente tem todos esses idiomas aqui que a gente consegue fazer a campanha nesses idiomas, tá? Vou colocar o inglês mesmo. E a moeda que eu vou colocar avançar. Eu tenho algumas páginas ali que eu já uso como exemplo, tá? Pode ser o Google Talks mesmo. E avançar. Aqui, se a gente tem um produto como o Mitolin, como Prostavive, Prostadine, esses produtos mais conhecidos da ClickBank, e dessas Bygoods, Digistores, plataformas mais conhecidas, eles costumam vir com 3 ofertas, né? Então, o que a gente tem que fazer para conseguir aí os dados das ofertas, né? Nesse caso do Lulutox, que eu tenho a página ali, eu botei como exemplo, ele é um produto de preço único, certo? Tem lá na GuruMedia e tem na Media Scholars. E daí eu posso, sim, botar um preço único. Se eu não quero informar dados aqui, daí eu pego e coloco isso aqui, não quero informar dados. Ele não vai me trazer dados lá. Mas como a IA puxa, se eu escolho fundo de funil, ela tá com esse bugzinho, a gente sabe disso, ela acaba trazendo alguns dados de valor, mesmo eu não informando valor nenhum, eu posso trocar esses dados que já vem automático lá, pelo valor do Lulutox na página dele. Para eu ter informações dos produtos, tem muita gente que tem dificuldade nessa parte da criação de campanha. Mas como que eu coloco o preço dos produtos? Tem que olhar a página de vendas do produtor. Você pega o seu link de afiliado, você entra lá, vai até o checkout ou até onde aparecem os potes, né, as opções de pacotes de potes, e você olha e você vai pegar as informações diretamente lá. A gente não tem como saber essa informação automaticamente, tá? Paula, mas eu nem coloquei dados de preço, mas o sistema trouxe ali dos 3, ele já vai automático aquele valor. Se você não tirar aquele valor e não colocar outro valor, ele vai automaticamente aqueles valores, que são os valores mais utilizados hoje em dia, tá? A maioria dos pacotes de produtos são assim, mas não quer dizer que todos são. Então, assim, tem produto que já está mudando de 1
um frasco para 2, no mínimo, né? Então, tudo isso vocês têm que verificar. E o prazo de garantia, né? Vocês têm que verificar também no texto da página do produto qual o prazo de garantia. Essas informações são muito importantes estarem de acordo com a sua página de vendas, né? Com o seu link de afiliado, página do produto. Por quê? O Google faz essa ligação também. Não adianta nada ter títulos ali que falam que tem 90% de desconto, e daí chegar lá na página não é 90% de desconto, tá? A gente não pode burlar isso. O Google, ele tem essa questão de verificação, e às vezes a sua campanha pode ser aprovada, a sua conta até suspensa por fraude. Então, é bom sempre a gente fazer as informações de acordo com a página de vendas do produto, tá? Então, assim, se eu deixo aqui a informação de produto, eu tenho que preencher direitinho. Vou lá no checkout de cada pote, coloco o preço cheio, o preço com desconto, a quantidade de potes que é, e os dias de tratamento. Sempre tem essas informações lá. Eu não entendo em inglês, eu não entendo em alemão, eu não entendo em francês. Você clica com o botão direito e põe para traduzir a página, para você verificar essas informações, tá certo? Aqui eu posso informar, né, a garantia, se tem, se não tem, e vou em avançar. Ele vai dar um nome aqui para a campanha, e a gente escolhe aqui a estratégia. Aqui é a mais utilizada pela maioria das pessoas, seria fundo de funil. Para qual país eu vou veicular esse anúncio? Então, eu escolho aqui, tá? Vou colocar Austrália. Depois eu posso escolher a estratégia de lance, tá? Nós temos aqui disponível maximizar cliques, CPA e CPC manual. A maior parte que trabalha com fundo de funil que é iniciante CPC manual, ou de repente pode até ser um CPA, né? Que é maximizar conversões. Tá? Eu vou deixar aqui em CPC manual. Lembrando, vocês vão colocar CPC manual aqui e não abre nenhum campo de valor. Então, o que eu faço? Vocês têm que entrar depois na campanha de vocês e mudar o CPC, tá? Por quê? Porque é um campo que ele não abre, ele não deixa a gente colocar automaticamente. Mesmo vocês fazendo uma campanha dentro do Google Ads com CPC manual, vocês têm que colocar lá a estratégia. Quem já fez isso vai lembrar do que eu estou falando. Você vai ter que ir lá em configurações depois da campanha publicada e aumentar o CPC, porque ele fica automaticamente em 1 centavo. Tá? Quem já fez manualmente vai saber do que eu estou falando. Então, não tem como colocar automaticamente. Você tem que entrar lá e mudar o valor do CPC, tá? Numa outra oportunidade, eu vou fazer uma campanha, vou deixar criada, para daí, então, provavelmente na próxima semana, para daí, então, ir lá e mudar com vocês, né? Eu vou mostrar uma campanha e vou mudar o CPC lá. Teve gente já que reclamou da campanha travada e tudo mais, que não vende, que não tinha impressões, não tinha nada, mas é porque a pessoa não mudou o CPC, então ficou com 1 centavo, não vai rodar mesmo. Dependendo do produto, não vai rodar, tá? Se eu já escolho a CPA, que é maximizar conversão, já me dá a opção de eu colocar o CPA aqui, e o orçamento também. Mas em CPC, não. Até porque isso não acontece automaticamente também quando a gente está fazendo uma campanha lá no Google Ads mesmo, tá? Então, é tudo conforme é lá, a gente consegue fazer aqui, e tem esses cuidados que a gente tem que tomar também, tá? A palavra-chave, no caso aqui é o Information XXX, né, que seria o nome do produto, ou dependendo da estratégia que vocês usam. Se vocês querem adicionar, tem gente que trabalha com fundo de funil mais direcionado, que é, no caso, comprar e o nome do produto, ou alguma coisa assim, que você pode adicionar mais palavras aqui, tá? No caso, eu vou deixar só essa. E ela tá em exata, né? O tipo de correspondência dela automaticamente vem exata. Tu pode trocar também, se quiser, colocar em correspondência de frase ou correspondência ampla, tá? Numa outra aula, eu posso trazer aí as informações de palavra-chave, tá? Se vocês quiserem também. Por isso que é bom, assim, interagir lá na comunidade, porque daí vocês pedem o que vocês querem que eu traga de informação. A gente pode conversar sobre as palavras-chave, tem gente que não entende as correspondências, né? As amplas, exatas e de frase, e qual a diferença para cada estratégia que a gente utiliza. Aqui ele já vai trazer, então, os títulos, tá? Lembrando, quando vocês fazem tudo isso, mas vocês lembrarem de alguma coisa que está errada, um valor, ou seja lá o que for, e vocês voltarem à tela, ele não vai mudar esses títulos. Se vocês querem mudar toda a campanha, não, eu fiz errado, botei o nome do produto errado, vocês pegam, então voltam tudo e façam tudo desde o começo, porque ele vai deixar a informação que ele já puxou, tá? Ele não faz alteração. Então, essa é uma informação bem importante também. Aqui vai ter as principais palavras-chave. Paula, por que a minha campanha sempre está com índice de qualidade ruim? É porque eu faço a campanha lá pelo FilterMagic e sempre dá que está ruim. Não é porque você fez pelo FilterMagic que vai ser ruim ou bom, tá? Tem casos, eu já tive casos de eu fazer a campanha por aqui e ficar com nota 8 de índice de qualidade. Teve casos que estava 6.
Depende muito dos títulos, se tem a ver com o produto, depende muito do produto. Então, assim, lembrando que aqui é uma IA que traz esses títulos para nós. A gente alimenta a IA com os principais títulos, no caso de fundo de funil, como essa estratégia que eu escolhi, tá? Mas pode ser que alguma informação não está coerente. Então, eu sempre indico a gente revisar todos esses títulos. E, se for o caso, você pode, inclusive, mudar para um título que você já está mais acostumado a utilizar, tá? Procurar não utilizar letras maiúsculas, não pode, né? São mais de uma letra maiúscula na palavra, que nem às vezes tem gente que coloca off, né? Que é o de porcentagem lá, desconto, coloca as 3 letras, tipo O, F, F, tudo em maiúsculo, ele também não aceita. Isso aí também é um erro de publicação que às vezes pode dar, tá? E daí não permite. Então, sempre cuidar. Aqui ele está puxando a porcentagem aqui de 80% com base nos valores que estavam inseridos lá na primeira etapa que a gente fornece, tá? E daí ele diz aqui quanto que mais ou menos, ele sempre pega como base o pacote maior para dizer assim, ó, save up to, quer dizer o quê? Salve, né, ou ganhe um desconto de até 444 euros, tá? Então, ele pega com base naquelas informações que você passou lá no início, por isso que é tão importante a gente preencher corretamente os valores e o tempo de garantia, tá? E aqui ele traz também os menores valores por frasco, né, os descontos, tudo direitinho. Se você vê que tem alguma coisa ali que você não está de acordo, que você acha que pode inserir uma coisa que vai modificar e que vai valorizar o seu anúncio, você vem aqui e daí você apaga e escreve o que você quer que escreva, tá? Se você não entende, tá em outra língua, pode estar em lituano, em francês, seja lá o que for, não entendo. Você clica aqui, nem clica, é só passar o mouse por cima, ele vai traduzir para você o que quer dizer aquela frase. Se você precisar, você muda, senão não. As descrições também, né? São mais ou menos no mesmo modelo dos títulos, a gente se junta vários títulos em uma descrição. Ela é de até 90 caracteres, né? O título é só até 30 caracteres. E aqui, todas elas, tá? Frase de destaque, normalmente ele já traz, né? E isso facilita para a gente, porque daí a gente não precisa ficar colocando os recursos posteriormente. O site links, extensão de preço e as promoções. Tá? Teve casos essa semana do pessoal falar, ai, Paula, mas deu reprovação no site link, ou deu reprovação na promoção. Minha campanha foi publicada, mas reprovou os recursos. Gente, o Google é muito sensível, tá? Então, alguma informaçãozinha ali que ele achou que não está coerente, ele pega e simplesmente reprova. O que vocês podem fazer? Vão lá e dão uma editada lá no Google Ads, né? Porque aqui a gente ainda não consegue editar a campanha aqui a nível de Filter Magic, né? Quem sabe um dia a gente tem essa facilidade, mas hoje o sistema não permite esse tipo de facilidade, né? Então, você vai lá no Google Ads, você vai em recursos, de repente apaga e faz ele de novo, tá? Não tem problema. E daí pede uma revisão. O Google vai aceitar ou não, né? Mas é o que eu sempre digo, assim, não limitem-se por reprovações, por suspensões, ou seja lá o que for. Nem sempre a notícia do Google vai ser boa. E às vezes é por uma bobeirinha, por um ponto, por uma letra a mais. Então, assim, vai lá, apaga, refaz, edita e bota o anúncio a rodar de novo, vê se ele vai ser aceito, tá? Pede uma revisão, se for o caso. Então, assim, no começo eu sei que a gente fica meio amedrontado na questão, assim, de reprovação, a gente fica triste com aqueles anúncios vermelhos lá e tal, que não foi aceito. E daí a gente sempre quer achar, assim, quem foi o culpado? Fui eu que fiz errado? Foi a ferramenta e tudo mais? Mas isso aí faz parte do dia a dia do anunciante, tá? A gente tem que estar aberto a esse tipo de situação. E sempre, assim, o Google conversa com a gente. Então, se ele reprovou, vai aparecer um negocinho lá em vermelho e você vai receber um e-mail. Passa o mouse em cima desse vermelhinho que vai dizer o porquê da reprovação. Aí fica mais fácil para você entender, tá? E, de repente, pedir aí uma revisão e editar o seu anúncio no que for necessário, tá? Então, assim, o Google conversa com a gente, é bem simples de entender. Tem algumas mensagens que parecem meio assim, né? Nem sempre ele é muito, digamos assim, direto, né? Site comprometido. Pode ser uma série de coisas, site comprometido. Mas a gente sabe que tem a ver com o site. Então, o que eu vou mudar? Vou mudar o meu domínio? Vou mudar minha página? Vou fazer alguma coisa relacionada ao site, tá certo? Então, e depois aqui é só salvar. Eu, no caso, não vou salvar essa aqui, que eu fiz fictício para vocês, tá? Mas esse é o processo de uma criação de campanha. Então, é muito mais rápido fazer aqui do que lá dentro do Google Ads. Quem fez campanha já a unha lá no Google Ads passo a passo, sabe que pelo menos aí uns 15 minutos a gente leva tranquilamente, né? Que eu levei um pouco de tempo porque eu fui explicando passo a passo para vocês, mas depois que fica automático, você faz isso aqui em questão de menos de 5 minutos. Tá certo? Então, aqui, o próximo passo seria o Filtre Pixel, né? Que ele é o rastreador, no caso, é o que dá as informações daquela campanha, daquele produto para nós.
Eu vejo muitos casos do pessoal que se confunde entre pixel, ação de conversão, e filtro pixel, tá? Uma coisa é ação de conversão. Eu vou pegar como exemplo o que eu falei para vocês. Eu tenho uma MCC de um nicho, né, de weight loss, e eu tenho a minha ação de conversão lá, weight loss, a nível de MCC. Eu uso essa ação de conversão para todos os produtos que eu anuncio nas subcontas ali dessa MCC. A ação de conversão, o pixel é o mesmo, tá? Então, assim, tenho a minha conta que eu anuncio para os Estados Unidos produto de weight loss, eu uso aquela ação de conversão. O nome da minha ação de conversão, eu vou até falar para vocês, é Slim. Eu não quis botar weight loss, porque eu acho muito longo, então eu botei Slim, né, que tem a ver com emagrecimento. Se eu anuncio um produto para a Europa, eu coloco ela também, Slim. Se eu anuncio para a Austrália, eu também coloco Slim. Por quê? Porque, para mim, fez sentido e realmente eu tive vendas assim, porque o público mais ou menos é o mesmo, independente do país. É um público que procura por emagrecimento. Então, normalmente são mulheres, entre 40 e 65 anos e tudo mais, tá? Então, o Pixel já ficou inteligente daquela maneira. Mas você pode fazer a nível de conta também. Não estou dizendo que só isso funciona, estou dizendo que pode ser a nível de conta também. Mas vou pegar como exemplo para vocês entenderem. Isso é ação de conversão, o famoso Pixel. Então, eu tenho um que é Slim, que eu uso para todas essas contas abaixo dessa MCC, tá? Ele é a nível de MCC. E os Filter Pixels são diferentes. Por quê? O Filter Pixel, ele é um comando que eu dou aqui, no caso eu crio, com base em uma página, em uma URL, e daí eu, sim, coloco a informação da minha ação de conversão Slim dentro desse Filter Pixel, tá? E eu posso ter vários Filter Pixel com essa mesma ação de conversão. Então, assim, estou com 3 anúncios para 3 produtos diferentes de emagrecimento nos Estados Unidos. Eu vou ter que ter 3 Filter Pixel, porque cada um é uma página diferente, porque são 3 produtos diferentes. Mas eles estão com a mesma ação de conversão, a ação de conversão Slim. Então, eu uso nesses 3 produtos sem problema nenhum. Porque eu identifiquei que o público é esse, né? Então, para mim, eu posso usar essa ação de conversão, esse pixel, tá? Então, acho que dessa maneira fica claro o que é pixel e o que é o filtro pixel, né? Quando a gente muda o produto ou muda a URL, a gente tem que criar outro filtro pixel. Mas a ação de conversão eu posso usar a mesma, tá? Tanto que aqui, ó, quando a gente clica em criar, o que vai acontecer? Eu adiciono aqui minhas contas, tudo. Eu sempre uso os mesmos aqui para dar exemplo para vocês. Vai aparecer a plataforma, né? Então, assim, se eu estou com um produto que é da ClickBank e outro que é da BuyGoods, eu não posso usar o mesmo Filter Pixel para os dois. Eu tenho que usar um para cada um. Por quê? Porque ele vincula as informações dos cliques com a plataforma e com base naquele produto que vocês estão anunciando. Tanto que quando a gente chega aqui e a gente não tem o cadastro dessa plataforma ainda feito, ele impede, né? Ele manda você entrar lá na plataforma e fazer uma configuração de post-back, né? Então, assim, cliquei aqui, aí eu tenho aqui ClickBank que eu já tenho, tá? E daí aqui eu informo se eu vou usar a estrutura do produtor, porque daí eu tenho que copiar esse script e botar na minha página externa, ou então, se a minha página já está na estrutura do Filter Apps, né, eu consigo escolher ela aqui e ele automaticamente coloca nela, tá? Então, assim, bem importante que isso esteja na cabeça de vocês. Uma coisa é o Pixel, ação de conversão, outra coisa é o Filter Pixel. Então, assim, estou anunciando um produto diferente, ou até o mesmo produto, eu posso estar com 2 campanhas em contas diferentes para o mesmo produto, mas só que a URL é diferente, porque um eu estou anunciando numa conta e outro em outra. Então, eu também tenho que fazer outro Filter Pixel. Mas eu posso usar o mesmo pixel para ele, para as 2 campanhas, tá? Para os 2 Filter Pixels. Eu espero que tenha ficado, correto aí na cabecinha de vocês o que é a diferença de um e de outro, que é bem importante. Pode falar, Adam. Tá me ouvindo aí? Sim. Como é que, nesse caso, eu faria para fazer a integração com o VTurb? No caso, na criação do Pixel aí. Não entendi essa pergunta. Eu teria que fazer uma integração com a VTurb para poder ver a questão do checkouts lá na VTurb. Tá. Você faz topo de funil e daí você faz o SR na VTurb. Isso. Tá. Então, a gente hoje tem a facilidade, né? Faz umas 2, 3 semanas que a gente lançou essa facilidade, que acompanha você desde a bridge até, no caso, o final, né? Só que, assim, ó, se você utiliza VSL alterada, como você utiliza a VTurb, tá? Então, você tem que procurar lá dentro da VTurb onde que se coloca o script. Então, assim, em qualquer funil funciona o Filter Pixel, porém, ele tem que estar instalado em todas as páginas do funil. No seu caso, muito provavelmente você usa uma bridge,
que vai para a VSL e depois para o checkout. É Isso, isso? isso Só que mesmo. na Viterbi você consegue a informação de quem foi para o checkout. Sim, Então o nosso script ele tem que estar na sua bridge e na sua página de VSL. Em entendi. algum lugar lá na Viterbi você consegue colocar o script. É porque eu Eu não sei. perguntei isso lá e eles falaram para me perguntar no caso aqui na Filtrify. Eu não sei se eles vão saber informar lá. Tá, mas tem como que você faz alguma configuração dentro da Viterbi? Você tem algum lugar lá que você mexe na sua VSL, né? Sim, tem, lá tem a edição, só que eu ainda não fiz, eu tô começando lá agora, só que aí pela a instrução até do que o meu mentor passou, eu tenho que fazer uma integração, porque ele usa uma outra ferramenta de traqueio, e eu tenho a Filtrify, só que eu sei que a Filtrify faz para topo, por isso que eu vim até na aula para poder perguntar isso. Certo, é porque assim, ó, eu não sei se lá você usa, qual linguagem você usa para VSL, se é HTML, se você faz ela direto na Viterbi, se você faz ela externa e integra com a Viterbi, tem tudo isso, tá? Porque daí, assim, ó, tipo, tem algum lugar em que você consegue colocar o script. Se for HTML, vai ter um lugar no HTML que você coloca, tá? Uhum. Se for, alguma coisa lá, porque você consegue alterar toda, você nunca fez uma VSL lá? Não, Ou já não, fez? eu tô começando lá agora, sempre usei a Então, estrutura do produtor, agora que eu vou uhum. começar a usar a questão a minha Tá, estrutura lá na Beta. porque lá tem, tá, como você alterar várias coisas. Tem a linguagem deles lá e você consegue alterar. Então, dentro desse, não sei se é HTML, como é que é Acho a que vai linguagem ser que eles usam, HTML lá. isso, vai ter um lugar que você vai colocar o script, tá? Eu não sei te explicar direitinho, porque assim, vou ser bem sincera, eu já abri a Viterbi tudo, já fiz Uhum. topo também, mas eu nunca trabalhei com VSL alterada, tá? Eu sempre trabalhei com VSL do produtor, porque foi meio que assim, tipo, tava fazendo alguns testes, então não cheguei a utilizar. Então, eu não cheguei a utilizar a nossa estrutura, mas foram feitos já testes em estruturas de alunos nossos e deu certo. Então, o que eu vou pedir para você? Você está lá na nossa comunidade? Sim, Tá. Então, amanhã você me chama lá, manda uma mensagem lembrando do seu caso, e eu vou tá. ver com a nossa equipe de TI, tá? Se eles têm alguma instrução a mais a respeito disso, e se precisa de integração ou não, para daí passar para você. Ok, pelo que eu entendi, precisa, porque lá precisa até contar a questão das compras, agora eu não tenho certeza do checkout, mas eu vou me informar lá também, eu vou dar uma olhada até na minha aula da questão lá, porque lá é outra ferramenta de traqueio. Eu vou ver como é que faz e eu entro em contato com você lá e tiro as dúvidas, então. Tá. Porque assim, ó, na Vitep você consegue, tipo, você manipula tudo da Isso, VSL, uhum, entendeu? uhum. Então, provavelmente ali dentro, se é linguagem HTML, então tem algum lugar dentro do HTML que você vai colocar o nosso script. Porque aí, nesse caso, eu vou usar o mesmo script que eu colocaria, no caso, na Pre-Sell, eu vou colocar na Bridge Page, eu vou colocar na minha VSL. Todos eles igual. Para daí você seguir o fluxo. Talvez aqui seja desse formato, é porque lá no outro lá, que o rapaz usa, o meu mentor usa, ele lá é gerado dois HTML lá, dois códigos, né, HTML, que um ele coloca na Btub e o outro ele coloca na Bridge Na Page. ferramenta. É. Uhum. Não, ali no nosso caso você coloca o mesmo, tá? Foi testado assim. Você coloca o mesmo código em todas as páginas do processo. Então, por isso que ela só funciona com VSL alterada, não funcionaria topo com VSL do produtor, porque a gente não tem como alterar a Isso, script não, na página. nesse quesito não tem nem como, teria essa necessidade também, mas porque também Uhum. eu não teria controle, aí eu, no caso da minha estrutura, aí eu tenho um controle de tudo. Isso, Até das conversões lá na Btub, eu sei que tem como colocar, ela isso, já, né, fazendo a integração, ela já vai contar para mim poder até usar, metrificar lá tudo. isso mesmo, Uhum. tá? Não, Mas não amanhã esquece, eu entro em contato com você. isso, entra em contato, daí manda uma mensagem lá, qualquer novidade que eu tiver também eu passo lá na comunidade para vocês, tá? Certinho, Paulo. Eu vou dar uma lida aqui nas mensagens. Marcílio quer falar? Pode falar, Marcílio. Olá, Paula, boa noite. Bom, Boa bom noite. dia aí no Brasil, porque boa noite aqui na Espanha, desculpa. Bom, eu sou aluno do Caio, né, o MDV, e estou para comprar a ferramenta FreePack. E minha dúvida é o seguinte, no momento estou estudando no mesmo notebook que minha esposa também está estudando e trabalhando, que ela já está subindo campanha.
E se teria algum problema, porque ela já tem essa ferramenta de vocês. Se tem algum problema, se eu instalar também no mesmo computador a FilterPack, né? Que eu estou para comprar. Na verdade, é assinar o contrato, né? Não, assim, ó, tipo, eu tenho inclusive duas, tá? Uma que eu tinha antes de entrar na empresa, que eu já usava, e tenho a da empresa, né? Que eu uso mais para dar aula para vocês e para dar exemplo e tudo mais. Eu uso uma num navegador, que é o meu particular, e outra no navegador da empresa. Então, assim, tipo, eu tenho o perfil do Google Ads em páginas, em abas diferentes, né? E daí eu utilizo, é só você deslogar e logar com o seu login, então, no caso, né? Tipo, você nem vai entrar na página dela. Eu acho que vocês fazem isso até por questão de organização. Tipo, ela deve ter um perfil, né? E você tem outro. Aí, você colocando o endereço do seu perfil no outro, não tem problema nenhum, tá? A única coisa é que é assim, o aplicativo no celular, ele só funciona em um celular, mas, tipo, se você vai colocar o seu com a sua senha no seu celular, tranquilo. É que não funciona em mais de um celular, tá? Sempre vai funcionar no último celular que você logou. Tá. A outra pergunta que tenho também sobre a dúvida porque você tava mostrando um formato diferente de criar a estrutura de campanha, né? Que no caso o Caio já ensina uma outra estrutura usando a mesma ferramenta, né? Isso foi mudado ou é um novo formato que vocês criaram para criar a estrutura de campanha? Assim, ó, questão de MCC, de Pix, a nível de MCC, o nível de conta, isso depende muito de cada mentor. Aqui, nós somos uma ferramenta, tá? E eu mostro a minha realidade como afiliado, né? Porque eu tive outros mentores. Então, o que acontece? A utilização da ferramenta é uma só. Porém, a organização em questão de MCC, ação de conversão, subcontas, essas coisas assim, cada mentor vai passar de uma maneira. Então, você faz com o Caio. Tem outras pessoas aqui na sala que são com outros mentores, que são parceiros nossos também, ou às vezes até pessoas que não têm mentores, tá? E simplesmente chegaram porque viram a facilidade da ferramenta. Então, assim, questão de organização, se você quer saber, assim, o que é melhor na MCC, direto, porque eu falei ali como exemplo para as pessoas entenderem mais a respeito do Pixel, não para utilizarem de fato, tá? Você segue o seu mentor, no caso, porque você comprou o curso dele, você faz conforme ele te instrui, né? Depois que você vai pegando experiência, você pode mudar a maneira como você faz a sua organização, tá? Ou, se você quiser, você continua seguindo o mentor. Depende muito de estratégia, depende, sabe assim, depende do mentor. Tem mentor que diz para usar tudo conta avulsa, tem mentor que diz para usar tudo em MCC. Então, assim, vai mais de você do que você está aprendendo. Se você comprou um curso, você prefere seguir aquilo ali, segue aquilo ali realmente, entendeu? O que ele está ensinando, da maneira como ele ensina. Eu só falei ali como eu estou usando e que fique bem claro, eu estou usando numa determinada estratégia que eu estou fazendo com aqueles produtos. Tem outros produtos que eu já anunciei em conta avulsa, né? Eu não cheguei ainda a ver agora as novidades do Caio para ver como que ele está estruturando a contingência dele, se é por nível de subconto ou não, porque como a gente trabalha com vários mentores, a gente não consegue também, né, falar para as pessoas, ó, façam isso, façam aquilo, porque isso aí já é uma questão de estratégia mesmo e de instrução de mentor, tá? O que a gente faz aqui é ensinar como usa a ferramenta da melhor maneira possível, e eu passei um exemplo no meu caso. E a última pergunta seria, como você estava falando muito sobre criar a conta mãe, né, gerente, né, o MCC. Eu, como iniciante, é obrigatório eu criar uma MCC ou eu, perdão, posso criar minha estrutura de campanha com a conta inicial, com a pré-sell, com todos aqueles detalhes. Normalmente eu tenho que criar uma MCC. Assim, Marcílio, a gente fala a respeito de configuração de MCC aqui dentro da plataforma, porque o Filtre Magic só funciona se tiver configurado MCC. Do contrário, não conseguimos, tá? Porque precisa dessa estrutura para essa ligação com o Google Ads, tá? Então, é a única ferramenta, na verdade, que você precisa do MCC criado. Ah, Paula, eu acho que não é para mim MCC por enquanto, não estou entendendo muito bem, estou no início. Então, faça a nível de subconta, mas aí você vai ter que criar a campanha na mão no Google Ads. O Filtre Pixel você consegue utilizar sem a necessidade de MCC, tá? Então, por isso que a gente fala muito de configuração aqui, porque se a pessoa quer usar o Filtre Magic, ela tem que... Desculpa te interromper, é que ainda eu não tenho esse conhecimento
de criar a MCC, entendeu? Uhum. Eu já assisti uma parte da aula, mas ainda não tenho essa habilidade. Até, inclusive, né, a minha esposa, ela criou uma conta gerente, mas eu sinto que ainda ela tem dúvida, entendeu? Sim, porque é um Ela processo, assim, realmente, às vezes, assim, tipo, você assistindo a aula do mentor, às vezes você não consegue internalizar e não consegue entender, tá? isso, A gente tem nos nossos tutoriais tudo direitinho como funciona e como que se vincula. Mas se você acha que não é a hora, não faça isso com você, entendeu? Vai seguindo ali o fluxo do seu curso e só a única coisa, você vai ter que fazer a campanha na mão, não vai poder usar o Filtrimagic inicialmente. Mas depois, você vai pegando mais experiência e você vai entendendo o que é MCC. Gente, eu tô há 3 anos no mercado de afiliado, tá? Eu fui entender realmente MCC um ano depois. Porque realmente, assim, ó, é difícil, assim, ó, hoje eu entendo e eu sei passar. Mas os mentores, às vezes, não sabem passar. E, às vezes, o jeito que eu passo, talvez você não entenda. entendi Entendeu? perfeitamente, é porque cada um tem uma metodologia de ensino, eu entendo Isso. perfeitamente. Porque realmente, assim, eu ainda não encaixei essa instrução, entendeu? Ainda E não possa super, ser, e super de boa, tá? Super de boa. Não é todo mundo que entende de início e tá tudo certo. Respeita o teu processo, tá? Aí faz como faz em subconta normal, em conta avulsa, no caso, normal. E daí, quando você achar que está preparado, não entendi o que, que é, daí você faz, e daí para você utilizar todas as ferramentas. No caso, é só o Filtrimagic mesmo que, sabe, que obriga a gente a ter uma MCC por conta da interligação com o Google Ads, tá? Da interface. De resto, o Filtripixel você consegue fazer normal, e as outras ferramentas você pode usar normalmente, porque elas não estão vinculadas diretamente à sua conta no Google Ads, tá? tá bom, muito obrigado. De nada, imagina. A Noemi perguntando se eu vou analisar a campanha, eu vou sim. Eu sei que tá passando um pouco do horário, assim, a gente estipula ali 1 hora, mas eu sei que, assim, ó, conforme vai aumentando o engajamento de vocês e tudo mais, não vai dar para fazer isso tudo em 1 hora, né? E eu tenho tempo, tá? Se eu puder, eu fico aqui. Se vocês quiserem, fica até meia-noite aqui explicando. Isso aí, para mim, não tem problema nenhum, tá? Mas já vamos analisar aqui a campanha. Para infoproduto, essa fase de oferta, como fazer? Geralmente tem 2 ou 3 ofertas com acesso vitalício. Ali no caso do Filtrimagic, né? A gente tem ali, no caso de infoproduto, você não coloca os valores, e na etapa anterior, lá no Filtrimagic, quando a gente põe o tipo de produto, ao invés de físico, você coloca infoproduto, tá? E daí, então, muda o layout ali dos valores, tá? Consigo vincular mais de um país, tipo, os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, provavelmente você está falando na mesma campanha. No Filtrimagic, a gente tem a opção só de um país, a princípio, tá? Posteriormente, se você quiser vincular, você pode entrar lá no Google e colocar mais de um país. A Noemi respondeu ali só um país. Além dos links, quando clonamos uma página no Filtripage, é possível editar e acrescentar novos elementos nas páginas clonadas, como, por exemplo, inserir um plugin, botão? Não, não é possível fazer nenhuma alteração, tanto na página de cookies como na página clonada, tá? Porque ela é uma estrutura, assim, meio que automática de início, né? Então, a gente não consegue, no momento, fazer edições. Várias pessoas já solicitaram a questão de edição e tudo mais no Filtripage, né? Tudo que vocês solicitam, a gente analisa, né? O nosso time de TIs analisa, e se for viável, em futuro próximo, provavelmente a gente vai colocar. Mas, a princípio, hoje, a gente não tem como editar, tá? O Leonardo perguntou, quando passei meu site para o Feedback, perdi todas as informações do site que tinha criado. Agora, ao digitar o site está em branco, erro 404. Você quer dizer assim, você tinha o seu domínio numa hospedagem, e você passou ele para a hospedagem do Feedback, né? Quando você passa um domínio de uma hospedagem para outra, e isso em qualquer hospedagem, você pode passar da Hostinger para HostGator, da Hostinger para o Filtrepacking, seja lá qual for, você traz o banco de dados, né, junto, que daí, tipo, da Hostinger para HostGator você consegue, ou, como é o nosso caso, não tem como trazer banco de dados. E essa mensagem está lá na hora que você vai inserir o domínio nas configurações, que você deve utilizar aquele domínio somente dentro do Filtripack. Ele não vai funcionar mais externamente na hospedagem antiga, tá? Então, se você tinha alguma informação lá de página e tudo mais, não vai funcionar realmente, tá? Isso tudo está lá mencionado, porque não tem como um domínio funcionar em 2 hospedagens ao mesmo tempo, né? Então, quando você tira ele de uma hospedagem .dns para a nossa, ele vai vir para a nossa, e tudo que você tinha lá, você perde, tá? Então, assim, o indicado, gente, comprem um domínio para usar somente dentro do Filtripack, tá? Não tem porquê, assim, tipo, vocês podem comprar domínio barato, de R$5, R$6, R$10. Então, utilizem o domínio só para a estrutura de vocês aqui dentro. Se vocês têm hospedagem com outras informações, deixem esses domínios lá na hospedagem de vocês.
A Noemi perguntou como entra na comunidade. Você pode ir lá no link da bio do Instagram, vai ter lá um linkzinho que daí tem várias informações de contato nosso e vai ter também a informação de ir para a comunidade, tá? Caso alguém tenha alguma ideia o que fazer quando já recebemos mais de 80 cliques em um anúncio, landing page é perfeita, tudo funcionando, produto conhecido, público de fundo de funil, palavras-chave calibradas, mas ninguém compra. Qual poderia ser o problema? Daí você tem que investigar realmente a campanha a fundo, né, para verificar, tá? Não é tão simples assim, 80 cliques. Talvez seja um produto que está diminuindo as buscas, ou é um produto assim que, bom, pode ser várias coisas, não vou ficar falando uma coisa ou outra, mas agora com a análise talvez você tenha algumas respostas, tá? Eu já vou chamar as pessoas que levantaram a mão, tá? O Marcílio também quer falar e o Leonardo levantou a mão. Estou por aqui na análise de campanha, só para lembrar, eu não ouvi bem as informações no começo, só quando falou sobre a análise. Não, tranquilo, a gente vai analisar, tá? Fala, Leonardo. Oi, Paula. Não, eu vi que você respondeu, né, sobre o que ia perder o site, tudo bem, eu vi essa informação, tinha lá mesmo, eu sabia que eu ia perder, mas eu pensei que eu podia criar aqui, porque eu tinha pesquisado antes, falou que para me anunciar, mesmo que for com página de pre-sell, eu tinha que ter um site, né, não podia ser assim um site em branco, igual ficou agora. Então, a minha dúvida é o quê? Eu preciso ainda fazer alguma coisa nesse site que eu passei, né, nessa hospedagem, ou mesmo ele estando com erro lá, o Google não vai ver isso quando eu crio as páginas clonadas ou com pre-sell, não tem importância ele estar zerado, sem nada, né, tipo, tá em branco. Não, porque daí assim, ó, o que vai acontecer? Quando você criar uma pre-sell, daí vai ficar ali com a slug, né? Tipo, vai ficar o nome do seu domínio, tipo, seudomínio.com / o nome do produto, ou o nome que você colocou, tá? Tem produto que não permite usar o nome na campanha, então a gente às vezes coloca outro nome, tá? Então, não tem problema, porque ele não vai analisar a raiz do domínio. Ele não vai analisar o seu domínio com só a raiz. Ele vai analisar a página que está vinculada à campanha. Ah, entendi. Não, perfeito. Eu tinha visto que precisava, por isso que eu tinha criado lá no WordPress, né, tudo. Não, é que daí tem mentores que tem uma outra tática, que daí é assim, ó, tipo, é fazer a anexação da sua página com o domínio, a raiz do domínio, porque daí fica lá no Google, essas coisas assim. Aí, então, eles dão essas dicas de você fazer uma página, só que daí você teria que continuar com uma hospedagem, entendeu? Mas, na verdade, assim, ó, para o nosso tipo de estratégia, não diz muito, porque o Google, ele não vai lá na raiz, ele vai no endereço que está na URL que foi feita, tá? Não tem problema. Tá certo? Perfeito. Obrigado. De nada. Pode falar, Marcílio. Obrigado, Paula. Agora que me surgiu uma outra pergunta. Não é ético, mas aconteceu. De eu tentar, né, a gente tentou criar uma campanha usando a feedback da minha esposa, né? Como eu lhe falei, que está no mesmo computador. E aí, quando eu comprei o domínio e a gente tentou passar ele para a ferramenta, então ele não sincronizava, ele não finalizava. Isso tem... finalizando a pergunta, né, indo para o ponto final. Mesmo se eu conseguisse formalizar toda a estrutura da campanha dentro da ferramenta da minha esposa, isso teria algum êxito ou eu teria algum problema? Não rodaria a campanha? O que aconteceria? Não, na verdade, assim, ó, o domínio você pode comprar, eu tenho aqui o domínio, tipo, da Hostinger, tem da HostGator. Você pode comprar na conta de qualquer um, pode estar na sua conta, e você comprar o domínio. Você apontando o DNS para lá, não tem problema nenhum, tá? Na conta de quem for que você comprou. Pode ser da sua esposa ou seu, a conta lá na Hostinger, ou seja, lá onde você comprou o domínio. Não, mas eu estava tentando colocar na Filtri-Ed, que me parece que a Filtri-Ed da ferramenta, da FiltriPack da minha esposa, entendeu? Mas não tem problema, não teria problema. Então, não foi esse o erro, tá? Se deu erro ao apontar o DNS, pode ter sido outro problema. Daí, nesse caso, eu indico entrar em contato com o suporte, que daí eles conseguem verificar o erro. Tá? Porque o domínio você pode comprar no nome de qualquer pessoa, não tem problema. Se tá no nome dela lá, a conta na Hostinger, tu não quer ter outra conta, e daí tu compra o domínio, põe na tua estrutura, na estrutura dela, não tem problema nenhum. E aí a pergunta que eu tinha feito mais interessante seria, eu poderia criar uma campanha usando a FiltriPack da minha esposa ou não é permitido? Se você sincronizar a sua conta do Google Ads na conta do FiltriPack dela, sim.
Só lembrando que daí todas as informações de compra, de venda, de tudo, vai cair num aplicativo só, no aplicativo dela, entendeu? Pode fazer, não tem nada que impeça, né? Só que daí vai ficar toda a estrutura numa conta só. Aí, o que é indicado? No caso, vocês estão trabalhando juntos, não é questão até de falta de ética, vocês estão trabalhando juntos, de repente, vocês têm uma empresa e estão trabalhando juntos, os dois, e estão anunciando juntos, né? Só assim, não vai dar para acessar os dois em, tipo, se você tiver um computador e ela outro, vocês acessar junto o Filter Pack, não dá. Quando você acessa ele num dispositivo, ele não deixa você acessar num outro dispositivo no mesmo horário, entendeu? Mas aí, de repente, ela trabalha de manhã, eu vou lá e trabalho à tarde, né? Então, assim, não tem problema nenhum, tá? Se ela vincular, porque ela vai poder vincular a sua conta do Google Ads. Vocês estão trabalhando juntos, tá? Agora, se por questão de organização e para vocês manterem, não, ela tem as vendas dela, eu tenho as minhas vendas, cada um tem a sua estrutura, a gente quer fazer uma coisa separado, pode fazer também, entendeu? Só daí cada um com a sua conta. Entendi. Tá? Se para início tu acha que vocês conseguem fazer juntos e depois fazer separado, tá? Não tem problema. Entendi. Tá? É isso, obrigado. Nada, imagina. Gente, vamos lá para análise de campanha, então, para não prolongar muito aqui. O nome tá Elite Cross Combat. Como é que é o nome desse nosso cliente? Você consegue compartilhar aí sua tela? A Cristiane, o nome dela. Ela não vai poder falar na áudio, mas qualquer coisa eu respondo pelo chat rapidinho. Deixei as informações importantes no bloco de notas. Se precisar de alguma informação a mais, posso responder. Beleza. Ela vai compartilhar a tela com a gente. E a gente vai dar uma olhada aí na campanha da Cristiane, então. Certo, Cristiane. Primeiro eu vou pedir para você clicar. Você tem mais de uma campanha nessa conta ou é só essa campanha mesmo? Deixa eu ver se eu consigo solicitar. Eu acho que aqui não consigo. Não, eu acho que eu não consigo, tá? Não é que nem no Zoom. Deixa eu ver aqui, configurações. Não consigo não. Eu vou até verificar sobre isso para a próxima aula. Ferramentas. Não tem. Não tem nada aqui. Tá, mas daí eu vou pedindo para você e você vai falando, tá? Vai botando aí, conforme for. É a Nerve Fresh? Então, é essa que você quer que analise? Já está compartilhando a tela do Google, então eu vou colocar as informações do bloco aqui no chat. Tá, mas você... Não, eu vou precisar olhar. Tá, assim fica bem complicado para mim. Você consegue compartilhar tudo, na verdade, se você quiser, tá? Você vai lá, volta ali no botãozinho de compartilhar, clica no xizinho parar o compartilhamento, e daí você vai colocar assim, compartilhar, e daí você pode botar a opção de janela. E daí clica na janela e põe compartilhar. Ou tela inteira, mas tela inteira a gente vai ver tudo, entendeu? Então, se botar a janela já ajuda bastante. Isso, daí agora você vai lá no Google. Como é que tá o Google? Isso. Tá. Eu vou pedir só para você fazer o seguinte, você entra ali na Nerve Fresh, então, na campanha, no que está escrito, lá em azulzinho, lá embaixo. O nome da campanha, em azulzinho ali mais para baixo. Mas clica lá no Nerve Fresh em azul. Ali onde tem os dados da campanha. Isso, clica aí. Tá. Aí agora você clica ali no grupo de anúncios que ele tá com verdinho aí, que provavelmente é essa. Pode clicar. Tá. Agora você seleciona. Tá só em 13 de janeiro. Põe então o tempo que você colocou a campanha. Qual foi o dia que você iniciou ela? Tá. Eu vou pedir para você clicar naquele quadradinho que tem abaixo do maisinho azul, onde você seleciona as palavras-chave. No quadradinho ali que fala das palavras-chave. Aí.
Isso. Termos de pesquisa, isso mesmo. Gente, eu, por hábito, a primeira coisa que eu analiso em campanhas é o termo de pesquisa. A Cristiane aqui, ela está com um produto em estratégia de CPA. Talvez para quem esteja iniciando agora, não vai entender muito bem, porque a gente começa normalmente com CPC manual, tá? CPA, o que quer dizer? Eu digo para o Google, para ele trazer uma conversão a cada tanto de valor, tá? O CPA dela, eu só vou deixar aqui, porque fica muito pequenininho para mim. O CPA dela está em R$ 959. O que quer dizer isso? Ela colocou como valor R$ 959, dizendo para o Google, eu quero que você me traga uma conversão, pelo menos a cada R$ 959. Pode acontecer de ele trazer, como pode acontecer de ele não trazer. Quando a gente faz a campanha em estratégia de CPA, claro que depende muito do mentor, a Cristiane vai falar para nós se ela está seguindo mais ou menos isso. A gente costuma fazer a campanha com a palavra-chave em correspondência ampla ou frase. A gente nunca coloca em exata. Por quê? Vou pegar como exemplo o produto dela, que é o Nerve Fresh, tá? Então, se a pessoa, em CPA, o Google, ele tende a entregar para pessoas que querem realmente comprar, ou pelo menos têm intenção de compra, que já estão ali há um tempo fazendo campanha, então, o algoritmo, mais ou menos, ele sabe para quem ele deve, né, entregar o anúncio dela. Então, se ela dá essa liberdade para ele vai entregar para pessoas com potencial perfil de compra, que já estão pesquisando sobre alguma coisa relacionada a esse produto, ou já fizeram muita pesquisa sobre esse produto, então ele tende a entregar mais para esse tipo de pessoa, um público mais comprador, né? E mais comprador, de repente, desse tipo de produto. Então, tem tudo isso. O CPA, ele é uma estratégia de campanha inteligente, que a gente chama. Só que tem que ser utilizada com muita cautela, e ela, provavelmente, ela tem esse conhecimento, por isso que ela utiliza. Por quê? A gente diz para o Google que quer vendas, e a gente deixa a palavra em ampla, normalmente, ou em frase, e ele pode trazer cliques de diversos valores. Como a gente viu ali, ela tem CPCs médios de 43, 45, ela pode receber um clique aí de 200, 300 reais tranquilamente. Se o Google achar que aquele é um potencial comprador e é um perfil, assim, de um lugar ou de alguma coisa que o clique lá é 300 reais, ele vai entregar, porque ela deu essa liberdade para o Google fazer isso, tá? Ela funciona bem, essa estratégia, só que a gente tem que ter sempre muito cuidado com questão de orçamento e os gastos que vão ter, tá? A gente vê ali nos termos de pesquisa dela que a maior parte das pessoas que procura, o termo de pesquisa é assim, Nerve Fresh mesmo. Nerve Fresh normal, que trouxe aí 22 cliques para ela. Nerve Fresh 24, que deve ser alguma coisa ligada aí ao Nerve Fresh, eu não pesquisei sobre esse produto. Então, assim, o que a gente sempre tem que ver, quando a gente tem uma palavra em ampla, ou mesmo até em exatas, como é o caso de CPC manual que a gente coloca em exata, a gente tem que verificar se os termos que as pessoas estão digitando são realmente relacionados àquele produto. Essa é a primeira verificação que a gente tem que fazer, para ver se está entregando para realmente o público que está procurando por esse produto, tá? Então, assim, Nerve Fresh 24 é uma coisa que ela tem que ver se realmente está ligado ao produto dela, tá? Se não, ela tem que negativar esse tipo de palavra. Fresh Nerve Capsule, provavelmente é a ver, né? Porque a pessoa está procurando ali por uma cápsula que tem a ver com Nerve Fresh, né? Só que só teve impressão, aquelas outras ali. Então, a maior parte realmente procurou por Nerve Fresh e Nerve Fresh 24. Beleza. Tu não teve nenhuma conversão, Cristiane, foi isso? Por isso que tu pausou essa campanha? Só me responde ali se tu não teve nenhuma conversão. Ela começou com CPA bombado em de 2000. Tá, ela teve uma conversão, tá? Nessa campanha, que ali não consegui ver a conversão. Vê se tu consegue botar a campanha de novo e mostrar ali a conversão aparecendo. Foi com o céu. Certo. Pode deixar em visão geral, eu gosto de ver ali aquela tela. Aquela tela traz bastante informação pra gente. Bota lá em visão geral pra gente ver. Lá em cima, em visão geral, o primeiro tópico que tem no menu esquerdo. Isso. Tá? Vai indo para baixo. Aí, ó. Pode parar um pouquinho para eu ver.
tá? Então, aqui traz os principais, ó, ela teve um custo de 1.280, CPC médio de 41,40. Clica ali na impressões, clica em cima da palavra impressões em vermelho, isso, clica em cima da palavra impressões, ali onde tem uma setinha, e coloca custo não, conversões, lá para baixo, conversões, valor da conversão, mais para baixo, isso, valor da conversão, isso aí, todos. Ó, vai para cima. Tá, o valor da tua conversão foi R$578. É isso? E tu já gastou 1.280 nessa campanha, é isso? Ou foi em outras? Ah, tá, sim. Tá. Não, tranquilo, pode voltar lá. Assim, ó, o que eu vou dizer para ti? Ele é um produto que converte, ele tem muita busca realmente, né? Tu teve uma conversão, né? O problema é que, assim, ó, os CPCs que estão vindo são caros para, de repente, tu levar 20 cliques, gastar R$800 e não ter nenhuma venda, né? Tu verificou ali que realmente as palavras estão sendo aquelas que são procuradas, né? Que é os termos de pesquisa são relacionados ao produto, então tá tudo certo com isso. Lá no Filtre Pixel, como é que tá o relatório? Vamos ver? Olha só quanta coisa a gente tem que analisar, né? Quando a gente está falando a nível de campanha. Não pode só analisar um fato isolado, né? Onde saiu a venda foi ali, dia 17, beleza. Tu teve 13 visitas, tá. A passagem para o produtor tá legal. A taxa de fuga tá excelente. Ela não tem uma taxa de fuga alta, ó, pode ver. O pessoal normalmente que clica no anúncio realmente, ó, a pessoa tem que clicar no anúncio, ela vai para Pre-Sell, ou página que você tenha, e da Pre-Sell ou página vai para a página do produtor. Você está usando página no Filter Page ou você tem estrutura própria? Certo. Ela tem Filter Page, tá botando ali que abandonou a Hosting, beleza. Pode voltar lá no Filter Pixel. Ó, então, assim, ó, ela tem uma passagem boa, então quer dizer que a pessoa realmente está clicando no anúncio, está indo para Pre-Sell e está indo para a página do produto. Tá tudo certo ali, né, na questão de estrutura, tá? Ela está com uma taxa de fuga baixa. As visitas provavelmente estão sendo do país para o qual tu está anunciando. Clica lá na data. Vamos ver na data do dia 17. Clica ali, dia 17, que foi quando tu teve maior movimentação. Pessoal, para os Estados Unidos que tu está anunciando, né? Estados Unidos, normalmente, assim, a sexta, sábado e domingo tem uma maior movimentação realmente, né? As compras saem mais nesse período, tá? Então, é normal, às vezes, a nossa campanha dá uma baixadinha, assim, durante a semana e dá aquele upzinho no final de semana, inclusive o CPC fica mais caro. No caso dela, ela provavelmente pagou o CPC mais caro porque a movimentação maior foi no final de semana, tá? Então, a maior parte deles realmente são dos Estados Unidos, tá? Então, não tem nenhum problema. A gente vê ali algumas visitas de outros países, mas não foram por tráfego pago, então, provavelmente, afiliado, alguém dando uma olhada. Tem também as visitas do bot do Google, né? Então, a gente sempre verifica. Ali, quando tá google.com, é o pessoal do Google, tá? E, às vezes, está escrito como tráfego pago, mas não é, tá? Então, o pessoal do Google visita o nosso anúncio várias vezes por dia. E tá tudo certo. Com relação à estrutura, ela tá certa. Passou para a página, tá tudo certo. Uma dica que eu sempre dou é a pessoa pegar e todo dia entrar no seu anúncio. Vai lá no Google Ads, entra no anúncio mesmo, tá? E vê se está funcionando a página, se está abrindo a Pre-Sell, se está tudo certo. Isso é uma dica que eu sempre dou. Porque, às vezes, assim, ó, pode ser instabilidade de ferramenta, instabilidade da página do produtor, pode ser instabilidade de hospedagem, um monte de coisa pode acontecer aí no meio desse processo. Você pode perder a afiliação, e daí não aparece nada também. Então, assim, sempre façam isso. O que a gente pode analisar aqui nesse caso dela, tá? E assim, ó, a análise que eu tô fazendo é com base no meu conhecimento, e eu não tô dizendo que é a coisa mais certa do mundo, porque pode ter um monte de fatores, tá? E depende muito também de estratégia e de mentor e tudo mais que ela possa estar utilizando na estrutura dela. A estrutura própria dela tá tudo ok, a página tá responsiva, tá tudo certo, as pessoas estão chegando até o produto. Porém, voltando lá na tela do Google, Cristiane, ela teve aí 31 cliques. Tem mentor que vai dizer que uma venda sai a cada 30 cliques. Então, tá tudo certo, porque ela teve uma venda. Só que, muito provavelmente, a venda dela foi de 1 ou 2 potes. Então, por isso que não deu aí um valor de conversão muito alto,
porque dependendo da venda, poderia até chegar a esses 1.200 aí que ela já gastou, tá? E daí talvez seria viável ela ainda continuar com essa campanha. É que ela fez uma venda um pouco pequena, assim, digamos, ela teve uma comissão pequena aí para o tanto que ela já gastou. Mas tem produtor que fala aí que 30 cliques para uma venda tá tudo ok. E como ela recém começou, essa campanha ainda está pegando tração, né? E quando, ó, ela disse que é ali que vendeu com 11 cliques. Ela estava no stop de 30 cliques depois da conversão, ou seja, ela ia esperar até 30 cliques depois da conversão. Se não deu, ela ia parar, entendeu? Ela pensou em 15 cliques para cada venda. Então, assim, a estratégia que ela está usando é essa, de 15 cliques para cada venda. Então, ela vai, chegou ali no stop dela, ela não vai colocar mais, né? E ela tem um valor limite, e daí por isso que ela pausou. Mas pegando por base a campanha em si, tá tudo certinho. A palavra-chave tá legal, o termo de pesquisa tá legal, a passagem para a página tá legal, as taxas de fugas estão praticamente numa média boa. Então, assim, é questão mesmo, assim, de não vendeu conforme ela imaginava e o orçamento dela permitia, tá? Mentor Caio. Uhum. E daí, assim, ó, aquela coisa, é uma questão dela de continuar com a campanha e talvez ter venda ou não, né? E o que a gente sempre fala, assim, ó, uma venda é pouco para a gente dizer, ah, não, minha campanha está inteligente, eu vou continuar vendendo, porque às vezes uma venda, assim, vamos dizer assim, é uma sorte, sei lá, não sei se eu posso dizer sorte, mas você fez uma venda, beleza, não quer dizer que você vai continuar vendendo, né? As pessoas têm uma mania de achar que assim, ah, não, é só colocar ali que tu vai vender. Não, não é assim, tem um monte de fatores que convergem para isso, né? Esse é um produto bem concorrido, tem muita gente que anuncia ele, então acho que a concorrência dela provavelmente é alta. Você verificou o seu posicionamento no leilão, Cristiane? Você sabe como verificar? Ela pode ir ali, informações de leilão. Ó, ela está em segundo lugar, ó. Ela está bem exposta. Isso quer dizer ali que ela estava nos primeiros lugares, normalmente, quando a pessoa procurava pelo termo Nerve Fresh, tá? Então, por isso, às vezes, um CPC alto, né? E tá tudo certo, porque, assim, ó, tem mentor que diz que é legal a gente não ficar em primeiro, a gente ficar entre o segundo até o quarto, né? Que são os que aparecem ali no topo de página. Então, de acordo com a estratégia que ela escolheu, não tem nenhum erro na campanha, não tem um erro dela, que ela botou uma palavra-chave errada, ou que ela fez alguma coisa que possibilitou a venda dela. É só a questão de tomada de decisão mesmo, conforme a estratégia que ela está fazendo, ela tinha um stop ali, ela chegou ali e ela decidiu não continuar. Mas assim, Cristiane, pelo que eu vejo, questão da tua campanha está tudo ok, né? É que é um produto realmente concorrido. Quando a gente trabalha com produto concorrido e em estratégia de CPA, e eu vi ali que você, depois eu li ali o que você colocou, você começou com CPA alto, né? Um CPA de 2.000. Quando você teve a venda, você estava com CPA de 2.000? Ela criou 3 grupos de anúncios com faixas diferentes de CPA. Também é outra estratégia, provavelmente ela está fazendo uma estratégia lá que o Caio ensinou. Ela depois aplicou mais 2, né? É só até o 3. Tá. Ela, então, assim, ó, ela chegou a duplicar grupos de anúncio com CPA de R$ 2.000, né, para então ela ver. É um tipo de estratégia que provavelmente o Caio ensina, e daí ela aplicou, tá? Eu não vou falar com base na estratégia dele, porque eu não tenho conhecimento, né, disso, e eu prefiro deixar para a questão de cada mentor tem a sua questão de analisar a campanha, né? Eu estou falando aqui para vocês, no geral, o que a gente analisa numa campanha. A gente analisa termos de pesquisa a princípio, a gente analisa a passagem da Precel, se tem taxa de fuga alta ou não, se a página está funcionando, no caso dela estava funcionando, está tudo tranquilo, né? E, claro, tem várias outras variáveis que a gente pode estar analisando. Só que, assim, eu vou falar por cima, porque eu não sou mentora de vocês, então eu não vou ficar aqui falando 1 milhão de assuntos e 1 milhão de informações para vocês, porque é com base na minha experiência. Então, vocês às vezes estão seguindo outro tipo de estratégia que não tem nada a ver com o que eu vou falar, tá? Então, eu vou falar assim, o que é básico, que a gente normalmente olha, tá? Outra coisa, tu tem ela no Filtrimagic ou tu fez ela manualmente? Eu acho que tu fez manualmente, né? Porque tu acabou fazendo algumas duplicações.
Tá. Deixa eu só ver aqui o Jefferson. No caso, nessa parte, ela não deveria olhar as colunas taxa superior da página e taxa da primeira posição. Ela pode olhar também, Jefferson, tá? Aí é uma questão de análise dela, né? É que nem eu falei aqui, acabei de falar, antes de ler a tua mensagem. Eu não vou ficar ensinando todas as coisinhas que tem que analisar, porque daí já cabe a cada mentor e cada estratégia, né? O que eu posso fazer por vocês é falar assim, ó, o que é o básico da gente analisar antes da tomada de decisão, verificar se está certo ou se não está, né? Ela pode, sim, fazer isso. Mas, pelo que eu vi ali, ela começou com, o pessoal chama de CPA bombado. Começou com CPA lá na Lua, em R$2.000, e daí ela viu que rodou, e realmente só rodou com os 2.000, pelo que ela falou, ó. Ela duplicou e depois aumentou. Isso aqui é a estratégia que o Caio usa, com os alunos dele. Então, tem gente aqui que não é aluno do Caio, não vai entender. Então, não vou ficar entrando em detalhes, tá? Ela começou com esse CPA lá, e daí depois foi diminuindo, né? Porque não ia ter condições, de repente, de manter. E daí, talvez, isso também fez com que a campanha dela começasse a rodar menos, porque tu vai diminuindo, obviamente, vai diminuir a entrega, né? Depois, estava abaixo e depois ela aumentou, ela disse, de 500, 1.000, 1.500. Tá certo. Eu só não vou ficar falando muito dessas estratégias, tá, Cristiane? Porque senão o pessoal pode se enrolar aí a respeito disso, da questão de entender o que é esse CPA, por que aumentou, por que diminuiu. Mas acho que você queria, assim, que a gente visse mais, assim, do que faria, ou se acha que a campanha tá boa, tá tudo certo, né? Mas eu achei que a campanha tá tudo legal, a princípio tá tudo legal, claro que a gente não analisou a fundo tudo, mas ela tinha um limite. E esse limite foi atingido e ela não teve mais vendas, então ela decidiu, né, pausar a campanha. O que também é correto, porque a gente não vai ficar investindo, de repente, numa coisa que não dá retorno, né? E ela estava disposta aí a pagar um CPC aí de 40, 50 reais, uma média aí de 40 e poucos reais, né? Então, tem que cuidar muito isso. Até quanto você está disposto. Porque se são 15 cliques a 40 reais, é 600. Se você faz uma venda de 600 a 900 ou 1.000, tá tudo certo, né? Mas e se não faz, né? Então, tem toda essa questão. Tá rodando para os Estados Unidos, estou pensando no próximo escolher outro país. Isso é uma estratégia, né? Porque às vezes o CPC é mais baixo, tá? Se você quer continuar com produto concorrido, é uma estratégia legal para outro país, tá certo? Lá no Filtre, você consegue entrar ali para nós no Filtre Magic, só para a gente olhar o Analytics? Isso é interessante a gente ver, né, gente? Você costuma usar isso aí? Eu não sei se você usa, porque para uma visão geral, nossa, é legal o Analytics, né? Pode colocar aí análise de campanha. Aí você coloca aí atualizar dados. Só guardar um pouquinho, às vezes costuma ser rápido, tá? E daí ali em dados disponíveis, ali tem um botãozinho de sincronização, tá vendo? Logo abaixo tem dados disponíveis, abaixo, aí. Aí tem um botãozinho quadradinho, aí, isso, atualizar distrações. Ó, seleciona esse ali, você nunca usou, pelo jeito, ó. Selecionado, seleciona. E vai para baixo. Rola para baixo a página. Não. Então provavelmente foi o seguinte, você fez a primeira campanha pelo Filtre Magic, mas aí você duplicou, e daí as duplicações não entram aqui, entendeu? Quando a gente consegue fazer a campanha toda pelo Filtre Magic, e a gente consegue analisar dados ali, sempre traz os principais dados, como eu falei para vocês, taxa de fuga, cliques, impressões, se a campanha está trazendo lucro ou prejuízo, o CPC médio, entre outras coisas, tá? Mas muito provavelmente ela fez a primeira campanha, que ela disse que fez tudo pelo Filtre Magic, ela fez a primeira campanha, mas depois com as duplicações, ela acabou ficando com uma duplicação, daí não tem esse dado, né? A gente só consegue colher dados aí no Analytics das campanhas que estão 100% no Filtre Magic e lá no Google Ads, tá? E aí é o dashboard do Filtre Pixel. Beleza. Você teria alguma dúvida a respeito disso ou não? Foi só a tomada de decisão mesmo, né? Eu queria vender mais. Todo mundo quer. É verdade, todo mundo quer. Mas como é um produto, assim, tipo, eu, particularmente, né, eu até anuncio alguns produtos concorridos, mas eu prefiro não tão concorridos assim, né, até por questão do CPC, assim, de vez em quando, tipo, porque eu não tenho R$1.000 em caixa, digamos, agora, para botar numa campanha. E eu prefiro, então, rodar um produto por um teste ali, um período, um stop que eu
me sinta confortável para daí, então, poder saber se eu vou ter vendas ou não, né? Então, às vezes, eu prefiro, assim, investir R$ 1.000 em um produto com CPC um pouco menor, né? Para ter, de repente, um retorno aí um pouco melhor. Mas não quer dizer que está errado, porque é um produto que vende. Então, né? É mais questão, assim, às vezes histórico também, é questão de conta, é questão de entrega, mas tu estava bem posicionada. Cuidar, assim, é experiência. Eu não sei se tu tá recém no início, se tu já tá anunciando faz tempo, já teve bastante venda, mas é questão de primeira campanha na gringa. Então, parabéns, tá? Porque tu conseguiu ali com menos de 15 cliques ter a primeira venda, não é assim com todo mundo, mas parabéns, né? Agora, bora pro próximo produto. Vai garimpar e vai fazer campanha, agora tu já sabe, e tu tá fazendo a estrutura corretinha, tá? Tá tudo certo. Tá certo? Agora pode parar de compartilhar ali a tela. Eu vou dar uma olhada aqui nas próximas questões aqui. Depois de quanto tempo é aconselhado pausar uma campanha que não vende? Noemi, muito relativo, por quê? Depende, assim, ó, do quanto tu se dispôs a entregar no teu orçamento, sabe, entregar nessa campanha. Se tu analisa que todos os dados estão corretos, os termos de pesquisa estão corretos, a página está correta, o pessoal está passando para a página do produto, está tudo certo, aí você vê lá os dados do leilão, teve um colega nosso que disse ali, para olhar a primeira posição, topo, nossa, a gente pode ver um monte de coisa ali nas métricas do Google, você está tudo redondinho e tal, e não vende, mas até quanto você está disposta, né? Tem mentor que diz que você tem que gastar até no máximo 70% do valor de uma comissão, tem mentor que diz que você pode gastar até uma comissão inteira, né? Então, assim, é mais do perfil de cada um. Tem anunciante que é mais agressivo, né? Que nem ali a gente viu a Cristiane, ela botou o CPA lá na lua, e foi uma estratégia que ela aprendeu e ela fez, entendeu? Tem pessoas que já começam com o CPC manual mais baixinho e vão aumentando. Então, assim, depende muito de estratégia, do quanto você está disposta. Mas uma dica que eu posso dar, que daí eu posso falar assim com propriedade, é assim, ó, se você tem um orçamento, tá? Digamos assim, eu tenho R$ 500. Pensa na estratégia lá que você está aprendendo, digamos, a Cristiane estava usando como base a cada 15 cliques uma venda. Eu sempre utilizo a mais, eu sempre utilizo 30 cliques para uma venda, tá? Mas digamos assim, você tem uma base lá, 20 cliques que seja. Pensa assim, esse CPC médio desse produto é de R$ 50. Para eu receber 20 cliques a R$ 50 são R$ 1.000. E eu posso não ter uma venda, tá? Eu tenho realmente esse caixa para investir nisso. Se eu tenho só R$ 500, eu não vou anunciar, então, um produto com CPC é de R$ 50, né? Então, eu tenho tanto para investir em campanha. Então, eu vou pegar um produto que realmente tem um CPC mais baixo, mas que tenha procura e tenha vendas, realmente, e que daí eu possa, assim, trabalhar com esse meu orçamento. Porque não adianta nada daí com 2, 3 cliques você perder todo o orçamento, porque você não fez um teste. Então, tudo é teste, você tem que testar. Se toda a estrutura está ok, e você não conseguiu fazer a venda, tem que analisar o porquê que você não fez a venda. Você não estava visível, tem gente clicando e não está comprando, ou o seu anúncio não está sendo nem clicado, né? Então, tem tudo isso. E daí você para esse teste quando atinge o seu orçamento, se está tudo ok, né? Está tudo zeradinho e daí você atinge o orçamento e não teve nenhuma venda, aí você tem que parar e fazer outra. E outra coisa que eu sempre digo é assim, ó, não testem vários produtos ao mesmo tempo, principalmente quem está iniciando. Quem já é macaco velho, tranquilo. Mas quem está iniciando não vai testar 3, 4 produtos, porque daí pensa assim, eu tenho R$ 1.000 de orçamento. Se eu testar 3 produtos, eu vou ter 300 e poucos para cada um. E às vezes é pouco para você testar e dizer que não tem venda, tá? Então, é muito relativo a questão de até onde eu posso ir, né? Depende do seu orçamento, do tipo de estratégia que você está utilizando, e se está tudo redondinho na sua campanha, tá? Jefferson, Paulo, eu comprei o Filtre ontem e ainda estou fazendo as configurações. Pode somente explicar como eu faço para que as conversões apareçam dentro do Google Ads? Na verdade, assim, ó, se você sincroniza você comprou ontem, né? Daí se você já tem campanha rodando, que já tem conversão e você tem um filtro pixel já instalado e já começou a rodar com ele desde ontem, ele já tem conversão, já vai subir para o Google Ads automaticamente, tá? Agora, as conversões antigas, não, né? Tem que ser tudo com base no filtro pixel que você vai ter com a gente, né? Então, você vai instalar lá o seu filtro pixel ou na sua página externa, ou vai fazer uma página com a gente e vai instalar automaticamente o filtro pixel na sua página, e daí, a partir de agora, utilizando o filtro pixel, todas as informações aí vão aparecer no Google Ads, tá? A Noemi, não está sendo nem clicado mesmo, estou com 3 produtos em teste.
tá, Noemi, tu tá iniciando agora, sabe? Cuidado com os 3 produtos, que nem eu falei. Às vezes tu tem um orçamento, a não ser que tu tenha um orçamento bom, não, eu tenho um dinheiro em caixa, eu quero realmente, e daí tu tem tempo hábil para analisar aí 3 campanhas, tá? Se tá com orçamento baixo, pega o que mais tem busca e mais vendas, tá? E inicia com um. É a dica que eu dou, porque senão tu gasta tudo nos 3, e daí não, sabe, não é legal. Você gostaria de repente, colocar sua campanha aqui? Tem alguma restrição com isso? Quer que eu veja? Porque eu posso ver, tá? Eu sei que já passou 2 horas aí de Filter Class, mas estou disposta a ir ajudar vocês. Então, a gente pode analisar. Porque se não tem ninguém clicando, alguma coisa nesse meio tempo aí pode estar errado, tá? Ou um produto que não tem muita busca, ou o seu anúncio pode não estar significativo, né? Pode não estar com índice de qualidade muito bom e não estar aparecendo aí no topo, tudo mais. Não sei se você está fazendo estratégia CPC ou CPA, se o CPC está baixo também não vai ser clicado, né? Não vai nem ter impressões, tá? Então, depende muito de vários fatores, tá? Isso aí que a gente tem que analisar. O CPC está bem baixo, está abaixo do que é estipulado pelo Google, né? Aí é complicado, aí realmente não vai aparecer. Você botou esse valor baixo porque você está limitada pelo seu orçamento ou não? É porque você está testando e está aumentando aos pouquinhos? Aumentando aos pouquinhos. É uma estratégia também, tá? Agora, se você, digamos assim, o produto tem lá, sei lá, um CPC de R$20 e você está rodando com 5, não quer dizer que não vai nunca rodar, pode ter um clique ou outro, mas não vai ser uma coisa constante e tão, né, tão grande. Aí, o que acontece? Você pode continuar com esse produto e aumentando aos pouquinhos, não sei se é CPC ou CPA, tá? Ou optar, é CPC manual, então tá. Ou optar por um produto que tem um CPC menor e que você rode realmente com ele um CPC menor, tá? A faixa de quanto é o CPC dele para ele aparecer nas primeiras posições? Só para eu entender mais ou menos. Desse produto que você está anunciando. R$25 por clique. Aí, ó, pensa bem comigo. Eu não sei qual estratégia tu está utilizando de qual mentor, mas assim, ó, 25. Aí, se você tem R$500, são 20 cliques. Foi. Entendeu? Então, assim, ou você analisa bem, assim, e vai aumentando realmente aos pouquinhos e não deixa chegar a 25, porque senão, dependendo do seu orçamento, não seria inteligente, né? Porque você talvez não conseguisse fazer um teste completo para saber se realmente o produto é bom para você. Ou você, então, opta por um produto com CPC um pouco mais baixo, tá? Pessoal, tem plataformas ocultas que têm uns produtos bem interessantes, façam suas buscas, sabe, assim, mesmo, pensa um pouco fora da caixa. Eu sei que, assim, ó, claro, depende da estratégia que vocês estão seguindo, depende do caixa de vocês. Tem gente que vai na estratégia do CPA bombadão e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas tem que cuidar disso, né? O Noemi falou a Adcombo, mas o produto que você está anunciando é da Adcombo? Porque normalmente os produtos da Adcombo não tem valor muito alto, né? Não. Mas a Adcombo é uma boa plataforma, tá? As primeiras vendas que eu tive como afiliada foram na Adcombo. É uma plataforma que eu digo que é muito boa, desbloqueia muita gente, tá? A Adcombo, só que ela é cash on delivery, né? Mas tem também produtos que não são cash on delivery, tá? A Dr. Cash também, que o Jefferson falou, eu também trabalho com a Dr. Cash, eu gosto muito. Eu gosto da Mid Scalers, também é muito boa. Ela não é cash on delivery, mas é boa, tá? Mas deem uma olhada. Smart ADV também é boa, isso mesmo, Jefferson. Então, assim, sai um pouco né? Você disse que esse é da ClickBank, por isso que tem um CPC mais alto. Realmente, essas plataformas mais conhecidas, o CPC vai ser mais alto, são mais concorridas, tem muito mais gente anunciando. Não quer dizer que é ruim, né? Eu conheço pessoas que vendem nessas plataformas que nem água, e a gente sabe que vende mesmo, mas a gente acho que tem que estar um pouco mais preparado, digamos, de caixa para determinados produtos e determinadas estratégias, tá bom? Pessoal, se ninguém mais tem dúvida, tá? Eu vou encerrar por aqui. Ficou realmente longa aí a nossa aula, né? Mas eu acredito que a gente tirou bastante dúvida, e é isso que importa aí para mim, né? Que vocês realmente usem a ferramenta efetivamente, que consigam tirar o maior proveito dela, tá? E que dê certo aí na operação de vocês, tá? Desejo sempre muitas vendas, muitos tickets da prosperidade. Entrem lá na nossa comunidade, quem não está,
Toda quinta-feira a gente tem, então, esse encontro aqui. Eu espero vocês aqui todas as quintas às 19, tá? Semana passada eu esqueci de gravar, já puxaram minha orelha, mas essa semana eu consegui gravar, não bem do começo ali, mas daí eu vou disponibilizar, tá? Lá dentro da comunidade tem um canal que é Filter Class, onde ficam daí os links do YouTube que eu coloco como não listado, porque não é para todo mundo ver, só para quem realmente tem o link aí e que participa lá da nossa comunidade, tá bom? Então, até a próxima quinta. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Boa noite. Tenha uma semana aí próspera e cheia de vendas, tá certo? Até mais.